Bom, então vamos agora para o último, que é a moda. E a moda aqui, gente, vai ter uma diferencinha. Eu vou mostrar para vocês. Bom, o que é a moda? A moda vai ser o número mais frequente. Lembra a palavra moda mesmo. Pensa na moda de roupa, sei lá, tá tendo a moda de uma blusa. A moda, vamos supor que essa blusa está sendo utilizada bastante. Por quê? Porque ela é a roupa que está sendo mais frequentemente utilizada. Então, a gente tem um monte de gente utilizando essa roupa, então a frequência com que ela está sendo utilizada é maior. Então, essa aqui é uma analogia que vocês podem utilizar para entender o que é a moda, que é o número mais frequente de um conjunto de dados. E aí vocês podem pensar na moda mesmo. É a roupa, por exemplo, um shortinho. Tem um shortinho que você está vendo todo mundo utilizar ele. É o short que está sendo mais frequentemente utilizado naquela população, né? Então, a moda é isso, o número mais frequente. No entanto, gente, tem uma função aqui no R para calcular a moda. Uma outra coisa aqui também, que eu tenho que falar aqui de moda para vocês, é que às vezes a gente pode ter mais de um valor que é frequente, que tem a mesma frequência. Pode ser lá numa população, por exemplo, que tenham 2 shortinhos sendo frequentemente utilizados, 3. Então, se tiver 2, é bimodal. Se tiver mais que 2, é multimodal. Vão ter várias modas. Vai ser um conjunto de dados multimodal. Vão ter vários números que aparecem com a mesma frequência. Então, o que eu estava falando aqui com vocês é que a moda ela não tem uma função para ser calculada, assim como a média e a mediana tem. Mas tem como a gente descobrir aqui como a moda de forma bem simples. Vamos utilizar aqui o mesmo conjunto de dados e o que a gente utilizou, né? Tá aqui o nosso conjunto de dados. E vamos fazer uma tabela de frequência. Já que a gente quer saber qual é o valor mais frequente, vamos fazer uma tabela de frequência. Então, eu criei um objeto aqui chamado frec.altura. Mais uma vez, vocês podem pôr o nome que vocês quiserem. E vou utilizar a função table aqui para criar uma tabela com a frequência dos valores da variável altura. Simples, né? Então, vamos criar essa tabela com a frequência. Ponto. Então, aqui a gente tem a frequência de cada um desses valores. Então, 1.5 aparece uma vez, 1.55 uma, 1.6 uma, 1.8 duas e 1.9 uma. Então, a moda aqui vai ser 1.8, que é o número que aparece com maior frequência. A gente pode fazer agora a mesma coisa para o peso. A gente tem aqui, eu criei um objeto chamado frec.peso. Vou utilizar a table aqui para criar a tabela de frequência para o peso. Então, vamos lá, criar mais uma vez. E vamos à tabela de frequência do peso. Olha aqui. 55 aparece uma vez, 58 duas vezes, 77 uma vez, 80 uma vez e 85 uma vez. Então, a moda aqui é 58, né? Só que aqui, um conjunto de valores tão pequeno é fácil. Agora, imagina se você tiver uma planilha com mais de 1000 linhas. Vai ser mais difícil olhar, né? Assim, dessa forma, só com a tabela de frequência. Então, eu vou mostrar para vocês como achar esse valor de forma mais simples num conjunto, num banco de dados maior. Então, eu vou criar um novo banco de dados aqui. Vou chamar de dados 2 e vou criar de forma aleatória, utilizando a função round. Vou criar uma sequência de valores, vou criar 100 valores que vão variar de 10 a 50. Então, eu vou criar esse conjunto de dados aqui para mostrar para vocês como achar a moda num banco de dados maior. Então, vamos lá. E vamos ver o nosso banco de dados. Tá vendo? Ele me deu esse conjunto de dados aleatórios que vão variar de 10 a 50. E aí, como eu vou achar a moda num banco de dados tão grande? Mais uma vez, vamos criar então aqui um objeto chamado tabela. Vou criar uma tabela com a frequência desses valores. Então, vamos lá e vou criar uma tabela. Então, eu tenho vários valores aqui com a frequência. É difícil eu achar aqui qual é o valor mais frequente. Aqui até que ainda daria para a gente achar, mas imagina se tivesse um conjunto um banco de dados ainda muito maior. O que eu vou fazer aqui? Vou criar aqui, utilizando a função max, vou ver qual
qual é o valor mais frequente? Qual é a frequência maior que eu tenho nesse conjunto de dados? Qual que é a maior frequência? Então, eu vou max e dentro da tabela eu quero ver qual é a maior frequência. Pronto. Dentro desse conjunto de dados, a maior frequência que eu encontro aqui é 5. Só que eu não consigo ver aqui qual que é o valor que tem a maior frequência, que tem a frequência de 5. Para isso, o que eu vou fazer é... Aqui eu tenho o objeto que a gente criou, tabela. Vou colocar entre parênteses. Quando eu coloco entre parênteses, eu falo que eu quero um objeto, eu quero tal valor que está dentro desse parênteses. Então, eu tenho aqui, de novo, o meu objeto tabela. Vou colocar igual, porque eu quero o valor exato que apresenta a máxima frequência dentro dessa minha tabela. Então, eu tenho aqui o meu objeto tabela. Vou colocar entre colchetes, perdão, eu falei parênteses, mas é colchetes. Dentro dos colchetes, o que eu quero, os valores máximos dessa minha tabela, que são exatamente o valor máximo dentro do meu objeto tabela. Vamos lá. E aí eu encontrei 4 valores que repetem 5 vezes dentro desse conjunto de dados meu. Então, eu encontrei os valores que são a moda. E aqui, então, eu tenho um conjunto de dados e são multimodal. Tem várias modas, tem vários valores que se repetem 5 vezes. Só para vocês entenderem aqui melhor esse colchete, toda vez que eu coloco ele, coloco aqui entre colchetes, eu falo que eu quero um valor X que está ali dentro da minha tabela. Vou dar um exemplo aqui, eu quero o terceiro valor que está dentro da tabela. Aí ele vai me dar o terceiro valor, que é o 3. Ah, eu quero o quarto valor. Ele vai me dar o quarto valor. E assim por diante. Então, esse colchete é utilizado para isso, para me dar um valor específico dentro da tabela. E é isso que eu fiz aqui, mas utilizando esse argumento aqui. Então, eu tenho uma tabela, eu quero o valor exatamente igual, o valor máximo, dentro do objeto que eu criei, né? Que é essa tabela. E dessa forma, a gente conseguiu saber qual que é a nossa moda.